Seja no calor do momento, por uma declaração polêmica ou por decisões internas que fogem ao controle, a televisão é um palco onde não apenas as estrelas brilham, mas também enfrentam quedas inesperadas. Ao longo dos anos, a mídia nos trouxe momentos marcantes de apresentadores que, por uma razão ou outra, tiveram seus contratos encerrados de forma abrupta, gerando repercussão nacional e muitas vezes internacional. Serão essas demissões que você irá assistir hoje. Eu sou o Poké e o vídeo de hoje é apresentadores demitidos da televisão. Em dezembro de 2021, a jornalista Mariana Fanti foi demitida da Jovem Pan após ser flagrada comendo um pedaço de chocolate ao vivo durante a apresentação do Jornal da Manhã, segunda edição. Na ocasião, ela não tinha retorno de vídeo e áudio no estúdio e, acreditando não estar no ar, consumiu o chocolate para combater uma crise de hipoglicemia, já que estava no ar desde as 6 da manhã sem intervalos. O incidente ocorreu em 23 de dezembro de 2021, quando Mariana apareceu na transmissão comendo chocolate e gesticulando para alguém no estúdio, sem perceber que estava sendo filmada. A equipe técnica demorou a tirá-la do ar, resultando na exposição da cena. Após a repercussão interna e a insatisfação da cúpula da emissora, especialmente do então presidente do grupo Jovem Pan, Tutinha Amaral, Mariana foi comunicada de sua demissão em 4 de janeiro de 2022. Ela relatou ter sentido frustração, injustiça e medo após o ocorrido. Apesar do episódio, Mariana conseguiu se recolocar no mercado de trabalho. Em 2017, durante a cerimônia do Troféu Imprensa, Silvio Santos repreendeu publicamente a jornalista Rachel Scheherazade. Na ocasião, ao entregar-lhe o prêmio, Silvio afirmou que ela não havia sido contratada para emitir opiniões políticas, mas apenas para ler as notícias, com uma declaração bem forte, onde ainda ressaltou que se ela quisesse fazer política, deveria comprar uma estação de televisão e fazer por sua conta. Naquele momento, Rachel estava em meio à polêmica por expressar opiniões no cenário político brasileiro durante a apresentação do jornal, o que não agradou muito ao patrão. Essa repreensão pública marcou o início de um período de tensão entre Scheherazade e a emissora. Em setembro de 2020, após quase uma década no sistema brasileiro de televisão, Rachel foi demitida. Ela revelou que sua demissão ocorreu por meio de um e-mail, sem a oportunidade de se despedir dos colegas. Começou a fazer comentários políticos no SBT. Eu pedi para você não fazer mais, né? Porque não pode fazer não, porque você foi contratada para ler notícias, não foi contratada para dar sua opinião. Posteriormente, Rachel Scheherazade afirmou que sua saída foi influenciada por pressões externas, mencionando que o empresário Luciano Hang, dono da Havan, teria solicitado publicamente sua demissão devido às suas opiniões políticas. A polêmica de sua demissão rende assunto até os dias de hoje e reacendeu novamente depois da morte de Silvio Santos, na qual Rachel não se pronunciou em nenhum momento. Em setembro de 2018, durante a cobertura do furacão Florence em Wilmington, Carolina do Norte, o meteorologista Mike Seidel, do Weather Channel, foi alvo de críticas após um incidente que muitos interpretaram como sensacionalismo. Em uma transmissão ao vivo, Seidel parecia lutar para manter o equilíbrio contra fortes ventos, enquanto ao fundo, 2 pessoas caminhavam tranquilamente, sugerindo que as condições não eram tão severas quanto aparentavam. O vídeo rapidamente se espalhou nas redes sociais, gerando acusações de que Seidel estaria exagerando a intensidade da tempestade para dramatizar a reportagem. Em resposta, o Weather Channel defendeu seu repórter, afirmando que Seidel estava em terreno gramado e molhado, o que dificultava sua estabilidade, enquanto as pessoas ao fundo caminhavam em superfície de concreto. A emissora também mencionou que Seidel havia estado no ar por longas horas e estava exausto. Apesar da explicação, o incidente levantou debate sobre a representação midiática de desastres naturais e a responsabilidade dos jornalistas em relatar com precisão as condições enfrentadas. Um climão tomou conta do programa Conexão Globo News nesta semana, após a repórter Raquel Porto Alegre cometer uma gafe e soltar um palavrão ao vivo. A jornalista, que havia acabado de fazer uma entrada na atração, não percebeu que seu microfone continuou aberto e acabou falando por cima da apresentadora Leilane Neubart.
Enfim, obrigada, Raquel. Vamos analisar aqui um pedacinho dessa história, né? De qualquer maneira, a gente podia ver essa questão por várias frentes. Obrigada. Mas eu queria saber... Bisbilhoteira virada na ainda. Gente... Fecha o microfone da Raquel, por favor. A situação embaraçosa, é claro, logo viralizou nas redes sociais. Ao ver a repercussão, Raquel Porto Alegre se pronunciou a respeito do ocorrido e pediu desculpas aos telespectadores. Segundo a repórter, a frase que disse ela teria escutado certa vez ao cobrir um acidente em uma rodovia em que o motorista embriagado se referiu a ela como repórter tagarela e bisbilhoteira virada na Ela complementa dizendo que o coordenador do jornal que estava com ela no ponto, chamado Yuri, sabia da história e brincou com ela pelo fato de a mesma ter estourado seu tempo ao vivo. Ele então a chamou brincando de repórter tagarela e ela completou com a frase referida anteriormente, onde os dois relembravam o caso. Porém, o que ela não sabia era que o microfone estava ligado e a gafe aconteceu. O apresentador Thiago Pavinato criou um clima tenso ao vivo durante a exibição do programa Linha de Frente da Jovem Pan, ao contrariar um pedido da emissora e deixar isso evidente para todos os presentes e para aqueles que acompanhavam o programa. Na ocasião, ele comentava sobre uma decisão da justiça de inocentar um homem acusado de um crime grave contra uma criança. Pavinato chegou a proferir ofensas contra o desembargador responsável pelo caso. Ao final do programa, o apresentador comentou sobre a orientação da direção do programa, que queria uma retratação ao vivo do apresentador. Porém, ele se negou a fazer tal retratação, contrariando o pedido da emissora e deixando isso bem claro. Eu me nego a fazer. Porque estou sendo cobrado insistentemente se retratar contra a questão do desembargador. Eu não vou fazer. Me desculpe. Como resultado, Pavinato foi demitido e a situação gerou grande revolta, com a maioria das pessoas saindo em defesa do apresentador. Em suas redes sociais, ele reafirmou seu posicionamento, dizendo que jamais pediria desculpas por ter se revoltado contra um desembargador que inocentou um pedófilo. Em nota, a Jovem Pan afirmou que Thiago Pavinato e o comentarista Rodolfo Maris, que também participava do programa, cometeram excessos durante a transmissão e recusaram a orientação da emissora, o que levou ao desligamento de ambos. Um repórter fazia uma matéria externa para o Fox Stress News quando se deparou com uma puma que o encarava de longe, um pouco mais atrás de onde ele estava. O repórter fazia sua reportagem normalmente quando foi alertado pelo câmera, e assim o animal foi focado e registrado na tela. De forma imponente, ele se encontrava parado e observando tudo o que acontecia à sua frente. Por se tratar de um animal selvagem, não seria muito recomendado se aproximar e até mesmo evitar um olhar. Apesar de filmar e mostrar o animal, o repórter vai embora logo em seguida. O vídeo do momento começou a ser compartilhado e chamou a atenção não só pelo perigo de estar próximo do animal selvagem, mas também pelo raro avistamento, já que esses animais são muito ariscos e preferem ficar bem longe do ser humano. Em abril de 2013, o jornalista A.J. Clemente foi demitido em seu primeiro dia como âncora na KFSQR Televisão, uma afiliada da National Broadcasting Company na Dakota do Norte, Estados Unidos. Durante a transmissão ao vivo, Clemente, sem perceber que seu microfone estava ligado, proferiu palavrões enquanto sua colega Van Thieu o apresentava aos telespectadores. O incidente ocorreu quando Clemente, tentando pronunciar o nome do vencedor da Maratona de Londres, expressou sua frustração com palavrões, que foram captados ao vivo. Após o ocorrido, a emissora suspendeu Clemente e posteriormente confirmou sua demissão. Clemente utilizou sua conta nas redes sociais para se desculpar pelo incidente, reconhecendo o erro e agradecendo o apoio recebido. Good evening, I'm Van Thieu. You may have seen our newest AJ on O vídeo do incidente rapidamente se espalhou pela internet, acumulando milhões de visualizações. Afinal, o jornalista proferiu palavrões e foi demitido logo em sua estreia, algo nem um pouco comum.
Essa é com certeza mais uma daquelas cenas que mostram como o inesperado pode roubar a cena e gerar momentos memoráveis e cômicos. A combinação de tentativa de profissionalismo e o caos gerado por uma repórter atrapalhada com um simples acidente cria um momento genuíno e constrangedor. Nas imagens que estavam sendo transmitidas ao vivo, a repórter faz uma reportagem de dentro de uma floricultura, onde mostrava algumas flores e conversava com um dos funcionários. Tudo ocorria bem até que, em certo momento, ao receber nas mãos um vaso de flores dado pelo funcionário, ela se atrapalha, deixa o vaso escorregar e o mesmo cai no chão, quebrando-se ao vivo em uma cena bem constrangedora. O funcionário se assusta e parece ficar com raiva, enquanto a repórter fica se lamentando em cena. A imagem na tela se divide e também mostra a preocupação dos âncoras do jornal no estúdio, que perguntam se tudo estava bem, mas, como podemos ver, não estava. Afinal, uma gafe havia acabado de acontecer ao vivo. Em 2015, a emissora albanesa Zidjar Televisão ganhou notoriedade internacional ao adotar uma estratégia inusitada para atrair audiência. Apresentadoras vestindo roupas sensuais durante a transmissão de notícias. A iniciativa começou com Enki Brakash, então com 21 anos, que durante seu teste para âncora, apresentou-se com a blusa aberta, exibindo um decote pronunciado. Sua performance chamou a atenção dos executivos da emissora, garantindo-lhe o emprego. Posteriormente, outra apresentadora, Greta Roxa, também aderiu à prática, consolidando a abordagem da emissora em exibir mulheres bonitas a fim de conseguir audiência. Greta foi um dos casos que mais chamaram a atenção pelas inúmeras críticas recebidas pela mídia e internautas. Essa estratégia gerou debates sobre ética no jornalismo e a objetificação das mulheres na mídia, além de levantar questões sobre os limites entre informação e entretenimento na busca por audiência. Natália Castro, jornalista da televisão Globo, tornou-se conhecida por um incidente ocorrido em abril de 2019, quando durante uma matéria para o Bom Dia Rio, confundiu um cachorro com um canguru e também trocou as palavras ao citar um bandido durante reportagem do Bom Dia Brasil. Na ocasião do canguru, ela avista um homem empurrando um carrinho com um animal e exclama que aquilo seria um canguru. Gente, aquilo é um canguru. Gente, aquilo é um canguru. Ele tá com um canguru. Não é, não. Acabou de passar um homem com um canguru aqui, cara. Fecha lá, não é um canguru? Fecha. Vira-lata, porque tem os Ai, tá com problema na pata, eu acho que você... Dá esse microfone que ela hoje já não pode fazer jornal não, tá? O momento foi exibido no quadro Isso a Globo Não Mostra, do Fantástico, e rapidamente viralizou nas redes sociais. Afinal, como se sabe, não existe canguru no Brasil por se tratar de um animal australiano. No outro ocorrido, que foi ao ar ao vivo no Bom Dia Brasil, Natália entrava ao vivo para falar sobre um caso de agressão e ao citar que o criminoso havia fugido, ela trocou as palavras e o que saiu não foi nada legal. Oi, Chico, Ana, olha, a polícia até foi na festa, mas o agressor já tinha fugido. Bom dia pra vocês, bom dia pra todo mundo. Em agosto de 2024, Natália Castro foi desligada da televisão Globo e muito se especulou que ela teria sido desligada pelas gafes. Porém, segundo informações, ela mesma teria pedido o desligamento para cursar um mestrado na Áustria. Devido à repercussão em suas redes sociais, ela compartilhou detalhes sobre o processo de seleção e expressou gratidão pelos mais de 10 anos dedicados à emissora. Em 7 de outubro de 2024, o jornalista mexicano Gustavo Macalpan foi demitido ao vivo durante a apresentação de seu programa Ciudadano 2.0 no canal 66 em Mexicali. O diretor da emissora, Luiz Arnoldo Cabada, entrou no estúdio, cumprimentou Macalpan e anunciou que aquele seria seu último dia na empresa. Surpreso, o jornalista agradeceu pela oportunidade e se despediu dos telespectadores. A demissão ocorreu minutos após Macalpan criticar Carlos Torres, marido da governadora do estado de Baja Califórnia, Marina Del Pilar Ávila. Embora a emissora não tenha fornecido uma justificativa oficial, especula-se que as críticas políticas constantes de Macalpan possam ter influenciado na decisão. Além disso, fontes internas mencionaram divergências entre o jornalista e a direção do canal, bem como uma queda na audiência do programa. Te agradezco hasta este momento lo que has hecho, pero sobre todo la entrega.
porque fundamentalmente has sido un hombre entregado a tus proyectos, pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo. Este es tu último día. Após o ocorrido, McAlpin compartilhou um vídeo nas redes sociais com a hashtag censura, mas afirmou não acreditar que sua demissão estivesse diretamente relacionada às críticas feitas ao marido da governadora. Ele sugeriu que a decisão já vinha sendo considerada pela direção há algum tempo, provavelmente por conta dos atritos que já vinham acontecendo. Em 1º de junho de 2018, durante a apresentação do Edição das 18 Horas na Globo News, a jornalista Leilani Neubart enfrentou uma situação inusitada quando seu celular tocou ao vivo enquanto ela noticiava informações sobre presos na Operação Lava Jato. Surpresa, Leilani rapidamente se desculpou com os telespectadores e tentou desligar o aparelho que, para piorar sua situação, não obedecia seus comandos até que, por fim, desligou. Após o término do programa, ela utilizou sua conta nas redes sociais para pedir desculpas pelo ocorrido e demonstrou bom humor ao afirmar que não fazia a mínima ideia de por que seu celular teria começado a tocar no meio do estúdio enquanto ela estava no ar e completou dizendo estar esperando os memes, o que de fato aconteceu. Em 18 dias, 15 presos da Lava Jato... Desculpa. Oh, meu Deus. Desculpa. O incidente rapidamente repercutiu nas redes sociais, gerando diversos comentários. Por ser uma jornalista muito querida entre as pessoas, muitos temiam um possível desligamento por conta do erro. Porém, isso não aconteceu e ela continuou na apresentação do jornal. Fernanda Gentil, hoje uma reconhecida apresentadora esportiva, cometeu uma gafe na Copa do Mundo de Futebol da África do Sul em 2010 que viralizou e gerou muitos memes. Mostrando os recursos de acessibilidade que o evento possuía, ela apresentava um programa no Sport TV e falava de um convidado. No caso, o coordenador do projeto que leva cegos para assistir aos jogos nos estádios. Após uma breve apresentação, estendeu o braço para cumprimentá-lo, mas sendo cego, ele não percebeu. Fernanda, percebendo o erro, recolheu o braço rapidamente, mas a gafe já estava feita. O outro apresentador tentou ajudar e continuou falando como se nada tivesse acontecido, mas o sorriso amarelo no rosto de ambos se tornou algo inevitável que não dava para disfarçar. Comigo, acho que o meu maior foi o ceguinho mesmo, né? Quando eu estendi a mão e ele, obviamente, me deixou ali sem ter muito o que fazer e eu morri de vergonha na hora. Até hoje, a gafe é comentada e relembrada. Mas Fernanda Gentil já mostrou que este fato não a incomoda e diversas vezes brincou com a situação em entrevistas que concedeu até mesmo no Altas Horas da Rede Globo. Em setembro de 2018, durante o programa Silvio Santos, uma situação inusitada ocorreu envolvendo o apresentador e uma de suas bailarinas. Durante a transição entre cenas, as bailarinas dançavam segurando placas com o nome Jequiti, marca de cosméticos do grupo Silvio Santos. Uma das bailarinas, Camila Galindo, segurou a placa de cabeça para baixo. Tá com a placa virada, deixa eu ver. Manda embora aquela ali. Ô, meu bem. Você não sabe ler, mas será? Vai embora, vai embora, vai embora. Pode ir embora. Não sabe onde é que já se viu colocar Jequiti de cabeça para baixo? Vai! O momento, que viralizou na internet naquela época, fez com que muitas pessoas acreditassem que, de fato, ela teria sido demitida ao vivo por Silvio Santos. Posteriormente, Camila se manifestou em suas redes sociais, esclarecendo que tudo não passou de uma brincadeira e que não havia sido demitida de fato. Ao que parece, eles teriam combinado a situação como uma forma de descontração, que tomou proporções maiores na mídia. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijo, falei tchau.